Olá a todos, olá estudantes, sejam bem-vindos na nossa quarta aula aí de ciências, né? Nossa aula online aí. Bom, como eu falei com vocês, nossas aulas estão tendo um caráter de revisional, né? A gente está revendo tudo que foi estudado nas aulas presenciais. E hoje, né, a mesma coisa, vai ter um caráter de revisão, porém é a última aula de revisão de conteúdo, tá? As próximas aulas são introdução de conteúdos novos aí. Então, hoje é a última aula que nós vamos revisar o que eu já havia explicado e ensinado nas aulas presenciais, tá bem? Bom, estejam com o material de ciências aí aberto, então, o caderno de vocês, o material para anotação, tá? E vamos para a nossa quarta aula de hoje aí. Coloquem a data, tá? A aula de hoje é a quarta aula, referente ao dia 11/6, tá? De 2020 aí, quinta-feira, 11/6. Então, vocês sabem aí, sempre colocar a data e o título da aula de hoje, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí vai estar o título aqui da aula de hoje para vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá? A aula de hoje aí retomando, aula 4, retomando os nossos estudos aí, tá? Como eu falei, é a última aula que tem caráter revisional aí das aulas presenciais, tá bem? Bom, pessoal, nessa aula, já que eu já expliquei para vocês, né, todas as organelas que existem dentro da célula, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, nessa aula eu quis fazer uma comparação, tá? Para vocês, para ficar claro na cabecinha de vocês aí, quais são as organelas que eu encontro numa célula animal e quais são as organelas que eu encontro numa célula vegetal, tá? Então aí, ó, por esse slide aí, vocês já podem, né, perceber, já conseguiram perceber aí que a célula vegetal apresenta organelas aí, um número, né, maior de organelas aí, tem organelas diferentes aí, que a gente só encontra na célula vegetal e não está presente na célula animal, tá? Então, aqui, ó, vocês podem conferir aí nos relatos que vocês estão fazendo, né, nos resumos, nas anotações no caderno de vocês, que eu já expliquei todas essas organelas, tanto nas aulas presenciais, como aqui nas aulas online também, eu vim revisando todas elas. Então, ó, membrana plasmática, que também pode ser chamada de membrana celular, o meio extracelular, que é o lado de fora da célula, meio intracelular, que é a parte de dentro da célula, que também é chamado de citoplasma ou citosol, esses três nomes estão corretos. Membrana nuclear, que é a membrana que envolve o núcleo, que também tem o nome de carioteca e núcleo, né? A região ali que ela delimita a parte de dentro é o núcleo. Lá dentro do núcleo nós temos material genético que pode ser de dois tipos, DNA e RNA. O DNA, né, fita dupla, muito mais longo, porque tem a receita de todas as substâncias que a célula precisa, né, e pode produzir. Já o RNA, ele tem uma fita simples, ele é mais curto, mais resumido, porque ele contém apenas a receita de uma substância, tá? Lembra aquela história de que era para vocês imaginarem que o DNA era como se fosse um livro de receitas, com todas as receitas possíveis para fazer, por exemplo, num restaurante? Então, tinha receita de salada, de suco, de sopa, de carnes, de sobremesas diferentes, tá? E o RNA é como se eu escolhesse uma página, uma receita daquele livro enorme aí, tá bem? Bom, nucleolo, que é aquela mancha escura dentro do núcleo, ribossomos, né, que foi produzido pelos nucleolos e vai lá para o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, esses três eu falei com vocês que eles trabalham juntinhos, formando o que eu apelidei, né, de trio parada dura, mitocôndria, tá? Peroxossomos, lisossomos e centríolos. Esses últimos aqui, ó, esses quatro aqui, a gente viu na nossa aula de quinta-feira passada, bem? Bom, então, todas essas organelas aqui, eu encontro na célula animal,
tá? Agora, na célula vegetal, vocês podem ver, ó, que são o que tem do lado e eu escrevi do outro. Significa que tem as mesmas coisas. Então, ó, membrana plasmática, meio extracelular, né? Meio intracelular, tudo igual, ó. Só que chega aqui, lisossomos e centríolos, eu coloquei sublinhado, em destaque. Por quê? É só para chamar a atenção para vocês que existem essas organelas na célula vegetal, porém elas estão em menor quantidade, ok? Elas são muito mais comuns, estão em maior quantidade na célula animal. Na célula vegetal, eu vou ter pouco lisossomo, são poucas as células vegetais que têm centríolo, tá bem? Bom, vamos lembrar aí, o lisossomo, ele faz a digestão, né, intracelular da célula. Então, tudo que a célula coloca para dentro dela, que ela engloba, que ela fagocita, né, que ela engole, né, o lisossomo vai lá, né, joga o conteúdo dele junto com aquilo que ela acabou de englobar, com aquele alimento, para poder fazer a digestão ali, tá? Como a célula animal, ela já produz o seu próprio alimento, ela é autótrofa, ela faz fotossíntese para produzir seu próprio açúcar, né? Que são várias glicoses que ela junta num pacotinho chamado amido. O que acontece? Ela não precisa de lisossomo para poder desmanchar a comida dela. Ela já faz o alimento dela no tamanho ó, exato, minúsculo, que é o tamanho que a mitocôndria vai usar para produzir ATP, para transformar em algo muito melhor, muito mais energético, tá? Então, a célula vegetal, ela tem esses lisossomos aí, não é para digerir o que ela for comer, ela não come porque ela produz o seu próprio alimento. É que o que acontece? Quando uma célula vegetal está morrendo, né? Ou quando ela tem alguma dessas outras organelas aqui com defeito, eu preciso de alguém para ir lá, né? Desmanchar aquela organela que está com defeito, ou desmanchar todas as organelas daquela célula que está morrendo. Então, os lisossomos na célula vegetal, tá? Tem função, eles são poucos e eles são usados para isso. Quando alguma organela não está funcionando bem, a própria célula destrói ela. Para que eu vou ficar com uma coisa que não está funcionando bem, não está me ajudando? Tá? Então, o lisossomo vai lá e destrói aquela organela que não está funcionando bem, ou quando aquela célula, ou todas as células daquela planta, né, estão morrendo, significa que os lisossomos estão digerindo, tá? Começa a digestão por dentro daquela célula ali. E aí aquela célula vai morrendo, tá bem? Por isso que eu coloquei sublinhado, que é as organelas que tem na célula vegetal, porém estão poucas, em poucas quantidades. Centríolo. Centríolo, lembra que eu falei com vocês que é aquela organela que parece um X, né? E aí está de um lado da célula e do outro quando a célula está se dividindo. Então, o centríolo, ele é mais atuante, ele é mais participativo dentro da célula quando a célula está se dividindo, ou seja, fazendo a divisão celular, tá? E aí, o que acontece? O parzinho de centríolo de um lado e o parzinho de centríolo do outro lado vão começar a puxar o material genético que está aqui no meio para que essas duas células aqui, né, que vão resultar da divisão de uma célula maior. Então, eu tenho uma célula maior que ela vai se dividindo em duas. E aí, o que acontece? O centríolo de cá puxou material para a célula de cá e o centríolo de lá puxou material genético para a célula de lá. Então, são poucas as células vegetais que têm centríolo. A maioria não tem. Se a maioria não tem centríolo, Amanda, significa que a divisão do material genético nem sempre é igual, não é mesmo? Exatamente. Significa que quando a célula mãe fosse dividir, como não tem a maioria das células vegetais não tem centríolo, significa que é muito comum ocorrer erros genéticos. Tem célula que vai pegar mais material genético e tem célula que vai ficar com menos, tá? Isso é comum, essa diferença da carga genética em célula vegetal é comum, justamente por ela não ter centríolo para fazer essa divisão equilibrada, igualitária aí, tá? Bom, e essas outras organelas que você colocou aqui, Amanda, essas três aqui, que estão em negrito,
Essas 3 organelas que eu destaquei de uma outra forma em negrito, é para mostrar para vocês, ó, que só tem na célula vegetal. Eu não tenho, ó, são as 3 organelas que faltam aqui na célula animal, não tá na célula animal. Elas estão apenas na célula vegetal, que é a parede celular, né? Aquela parte do lado de fora da membrana celular ou membrana plasmática da célula, que eu falei com vocês que é feito de um açúcar chamado celulose, e é rígido, né? É duro, é resistente, então confere uma proteção como se fosse um escudo para minha célula vegetal. Então pode entrar muita água dentro dessa célula vegetal, que a membrana vai esticando, esticando, até encostar na parede, esse escudo, tá? Que está mais externo. Chega uma hora que a membrana não consegue esticar mais, porque a parede, né, cerca ela e não deixa ela esticar mais. Isso confere proteção, porque a célula não vai estourar, né, de tanta água que entrou dentro dela, tá bem? Cloroplasto é a organela que garante que a célula vegetal seja autótrofa, né, consiga produzir o seu próprio alimento, pois é o cloroplasto que faz a fotossíntese, né? Vamos lembrar o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo em que a planta faz seu próprio açúcar, seu próprio alimento. E para ocorrer a fotossíntese lá dentro do cloroplasto, porque ela ocorre dentro dessa organela, eu preciso de 4 coisas. Vocês lembram? Luz solar, ou pode ser luz artificial também, né? Se a planta estiver dentro de casa aí. Então, luz solar ou luz artificial. O pigmento verde, que já está lá dentro do cloroplasto, que esse pigmento verde chama clorofila. O gás carbônico, né, que está no ar e consegue entrar dentro da planta, atravessar a membrana plasmática e ir lá para dentro do cloroplasto. Então, esse gás aí, que é o gás carbônico, tá? E a água que conseguiu entrar pelos canais de água da membrana plasmática também, essa água foi lá para dentro do cloroplasto. Essas 4 substâncias se misturam e vão resultar em 2 coisas. O resultado é 2 coisas. O gás oxigênio, que vai sair do cloroplasto, tá? E sair vai atravessar a membrana plasmática e sair da célula para vir aqui, ó, para a atmosfera, para o ar. Um pouco de oxigênio pode ficar dentro da célula, porque a célula precisa para fazer respiração celular. E vai produzir glicose, tá? Só que o cloroplasto, ele empacota essas glicose, na verdade, ele joga a glicose para o citoplasma, e lá no citoplasma, essa glicose vai se juntando aí, formando aí um pacote grandão chamado amido, tá? Esse açúcar, esse pacote grande chamado amido, é um pacote com várias glicoses grudadinhas, tá bem? Então, o resultado dessas 2 substâncias, o oxigênio e esse pacote amido cheio de glicose. Um pouco desse oxigênio, né, vai lá para a mitocôndria para ela poder fazer a respiração celular, e um pouco dessa glicose também vai lá para a mitocôndria, né? E a gente viu que a mitocôndria, quando ela consegue juntar dentro dela o oxigênio e a glicose, ela vai fazer a respiração celular, que é uma respiração aeróbica. Aeróbica significa que usa o oxigênio. Então, a mitocôndria faz uma respiração aeróbica, porque ela utiliza o oxigênio. E ela vai produzir energia, porque ela vai pegar a glicose e vai transformar em algo melhor, que é o ATP. A mitocôndria, quando entra dentro dela uma glicose, transforma, né? Essa uma glicose é transformada quando junta o oxigênio lá dentro da mitocôndria, essa glicose é transformada em 36 ATPs, ou seja, em uma quantidade maior de substâncias que vai servir de alimento para a célula, tá bem? Bom, e a terceira organela aí, que a gente só encontra em células vegetais, é o vacúolo, tá? O vacúolo, ele, como eu falei com vocês, é uma bolsa, parecendo uma caixa d'água, que é onde a célula vegetal guarda a água aí. Toda vez que o citoplasma, ou a célula, né, as reações químicas que acontecem ali no citoplasma, precisa de água para acontecer, toda vez que estiver faltando água, o vacúolo, né, joga essa água que está dentro dele, que ele está guardando, ele está armazenando, reservando justamente para isso,
ele joga para o citoplasma aí, quando o citoplasma precisa. Bem? Bom, esse desenho aí é o desenho que eu já mostrei nas outras aulas aqui para vocês, né? Para vocês completarem, fazerem aí no caderno. Vocês já têm, que eu passei na aula presencial. Só confere se o desenho de vocês está completo, se tem tudo que tem aqui nesse desenho que eu estou apresentando para vocês. Então, tem todas as organelas aqui. Aqui está o nome, ó. Célula animal, tá? Então, é uma célula eucarionte. Lembra dessa classificação? Eucarionte porque tem núcleo, tem membrana nuclear, que é essa que eu colori de amarelo, tá? E apresenta várias organelas. Então, eu desenhei as organelas aqui, ó. Rel, Her, complexo de Golgi, mitocôndria, centríolo, peroxossomos, lisossomos, ribossomos, membrana plasmática, o citoplasma, tá? O nucleolo, material genético lá dentro do núcleo, que pode ser DNA e RNA mensageiro. Então, tem tudo aqui, tá? A mesma coisa na célula vegetal. Aqui é o desenho da célula vegetal. Vocês confiram aí no caderno de vocês se o desenho de vocês de célula vegetal está completo, tem todas essas organelas que eu estou mostrando aqui. Então, aí, ó, a única coisa de diferente, aquelas três, né, diferentes que eu falei com vocês, aqui, ó, vacúolo, tanto que tá com asterisco, tá? Então, vacúolo, cloroplasto, aí o cloroplasto aqui, ó, com asterisco também, e a parede celular, essa em verde aqui, que está sendo, né, construída aí, a célula produz esse açúcar, joga para fora, e aí ele vai endurecendo aqui do lado de fora, compondo essa parede celular. Cadê o nome aqui que tem um asterisco também? Aqui, ó, parede celular, tá? Então, essas três organelas, vacúolo, cloroplasto e parede celular, estão presentes na célula vegetal, tá? E não na célula animal. Aqui tá o nome, ó, célula vegetal, aqui embaixo. E também eucarionte, ou seja, tem núcleo, ó, o núcleo dela aqui, a membrana nuclear aqui de amarelo, tá? Tem várias organelas e 3 organelas são exclusivas, que é cloroplasto, vacúolo e parede celular, tá bem? Bom, meninos, para finalizar essa aula de hoje, que a gente, né, última aula que a gente vai estar revisando coisas que eu expliquei quando a gente se encontrava pessoalmente aí, nas nossas segundas-feiras aí. Bom, no último slide de hoje, eu trago para vocês lembrarem aí sobre a teoria da endossimbiose. Vocês lembram disso? Endo significa dentro e simbiose significa viver junto, tá? Então, endossimbiose é uma teoria que vai falar de organelas que estão dentro da célula, entraram dentro da célula e sobreviveram, viveram ali dentro, junto com a célula ali, tá? Então, eu não sei se vocês lembram dessa teoria, mas eu falei com vocês que os cientistas descobriram o seguinte, que a mitocôndria e o cloroplasto, eles eram seres unicelulares, então eles são uma célula, porém bem menor, tá? Eram seres unicelulares, ser vivos feitos de uma única célula, e essa célula era bem minúscula. E o que aconteceu? Uma célula maior, ó, englobou, né? Fagocitou, abraçou, engoliu a mitocôndria, tá? E o cloroplasto. Aqui eu tenho duas células. Uma só vai engolir a mitocôndria, englobar a mitocôndria, e eu tenho um grupo de células que, além de ter englobado mitocôndria, englobou também o cloroplasto, tá? O que acontece? Quando essas células, né, maiores abraçaram, engoliram, fagocitaram a mitocôndria e o cloroplasto, é porque o intuito era que a mitocôndria e o cloroplasto servisse de alimento para essa célula, tá? Só que essa célula, os lisossomos dessas células não conseguiu digerir, desmanchar, destruir, né? Partir a mitocôndria e o cloroplasto. Então, eles continuaram vivos dentro da célula aí. E aí, eles, hoje em dia, né? Se a gente pegar uma célula aí, retirar dela a mitocôndria para de funcionar e a célula também para de funcionar e morre. Então,
essa união deles foi tão benéfica e foi tão, como eu posso dizer, tão mútuo assim, né? Que hoje, se separar, nenhum dos dois sobrevive, nenhum dos dois funciona mais. Nem a mitocôndria fora da célula e nem a célula sem mitocôndria. A mesma coisa é para a célula que tem dentro dela mitocôndria e cloroplasto. Se eu retirar os dois, mitocôndria e cloroplasto não tem função, não consegue fazer nada do lado de fora da célula, e a célula sem mitocôndria e cloroplasto também não sobrevive, não consegue fazer nada. Tá? Bom, o que comprovou, assim, o que faz com que essa teoria seja bastante aceita por nós cientistas, tá? É que os cientistas observaram que a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm material genético próprio, então cada um tem seu material genético, que é bem diferente do material genético da célula que engoliu e englobou eles. Então, eles não obedecem às ordens que vêm aí, né, do núcleo, do material genético da célula que engoliu e englobou eles. Eles obedecem o próprio material genético deles, que eles têm. Então, eles têm seu próprio material genético, eles têm citoplasma próprio, ribossomos próprios, tá? Eles conseguem se autoduplicar. Então, se entrou uma mitocôndria, né? Se a célula tem uma mitocôndria aí dentro dela, passou aí uns 20 minutos, aquela mitocôndria, você vai contar lá na célula, tem 30. Significa que aquela uma que só tinha no início, ela se duplicou, tá? Ela consegue se autoduplicar, aumentar sua quantidade aí sozinha, ela mesma. Ela tem material genético dela, então ela faz um xerox de outra mitocôndria igual a ela. Na verdade, várias mitocôndrias iguais a ela, tá? Isso a mitocôndria consegue fazer e o cloroplasto também, tá? E a última coisa que comprova, né, que faz com que essa teoria seja muito aceita, bastante verdadeira aí, é o fato dessas duas organelas terem duas membranas. A primeira membrana é a membrana celular, membrana plasmática, que esses seres unicelulares tinham, né, normalmente. Eles eram uma célula, então eles tinham a membrana celular deles. Só que quando a célula maior, observem para vocês verem, quando essa célula maior engloba a mitocôndria, né, aqui, ó, e engloba o cloroplasto, a membrana dessa célula vai se juntar aqui as pontinhas, e aí a mitocôndria e o cloroplasto, além de ter a membrana delas, vão ter agora a membrana da célula, tá? Sendo como se fosse o escudo do lado de fora. E aí, quando os cientistas foram analisar essa membrana do lado de fora, tanto do cloroplasto quanto da mitocôndria, a segunda membrana, a membrana mais externa, essa membrana, ela é muito parecida com a membrana da célula aqui, porque tem os canais, os mesmos canais muito parecidos que tem aqui na membrana celular dessa célula que é maior e engoliu a mitocôndria e o cloroplasto. Todos esses pontinhos aqui, ó, tá? Esses 5 pontinhos aí, eles comprovam, eles reforçam, eles fortalecem, tá? A teoria da endossimbiose para que ela possa ser verdadeira, tá? Então, mitocôndria e cloroplasto foram fagocitados, engolidos e englobados aí por células maiores. Teve uma célula que englobou os dois. A célula que englobou cloroplasto e mitocôndria vai dar origem à célula vegetal, que tem os dois. Já a célula que englobou só mitocôndria, ela vai dar origem, ela vai ser a célula animal, que não tem cloroplasto, não consegue fazer fotossíntese, né, e produzir seu próprio alimento, ser autótrofo aí, tá? Bom, essa figura está mostrando exatamente isso, ó. A mitocôndria aqui sendo fagocitada por essa célula, e aí, depois de um tempo que a mitocôndria fez, né, entrou dentro dessa célula e não morreu, como teve atividade, né, ali dentro, viveu ali dentro e executa funções ali dentro, que é a respiração celular e produzir energia. Essa célula, algumas, não todas dessa célula, foram lá e englobaram, né, fagocitaram depois os cloroplastos. Então, aqui eu tenho célula que fagocitou os dois, mitocôndria e cloroplasto,
E aqui eu tenho a célula que foi gostosoma e mitocôndria, tá bem? Bom, esse é o nosso último slide, né, da aula de hoje. E aqui está, então, descrito para vocês aí, para não ter dúvida, do que é a atividade para fazer hoje. Vocês já sabem que eu peço para assistir a videoaula e escrever aí no caderno um resumo do que foi recapitulado, revisado na nossa videoaula de hoje. Esse resumo é curtinho, de 5 a 8 linhas, ok? Se ultrapassar, tem problema, Amanda? Não tem problema, mas seria bom aí ficar entre 5 e 8 linhas, tá ok? Tá? Não tem problema se ultrapassar. Bom, depois que vocês assistirem essa videoaula e fazerem um resumo de vocês, logo aqui abaixo deste vídeo tem o nosso questionário, né? Com 10 questões aí. Só que essas 10 questões de hoje, gente, vai revisar a função das outras organelas que eu expliquei na nossa aula número 1, número 2 e número 3. Como vocês têm aí o resumo, o relato dessas 3 aulas passadas no caderno de vocês, releiam, tá? Todas essas anotações, esses resumos, para depois fazer o questionário que está aqui embaixo, tá bem? Para vocês mandarem bem aí no número de acertos desse questionário, tá? Como eu falei, o questionário tem que ser feito com muita atenção, coloquem o nome de vocês e a turma, façam com muita atenção, porque só pode fazer uma única vez. E depois que vocês clicarem em enviar, acabou. O questionário vai ser enviado para o meu e-mail e não pode fazer mais. Então, tá? Revisem toda a matéria e bons estudos aí, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Só um instantinho. Deixa eu voltar à tela aqui ao normal. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Da quinta-feira, dia 11/6 de 2020, ok? Então, é isso. Bons estudos, se cuidem, tá? Fiquem em casa, ok? Vocês sabem aí que não é para a gente poder, é para evitar sair na rua e se for sair de máscara, tá? Passar sempre álcool em gel na mão e higienizar as mãos com água e sabão, ok? Então é isso, meninos. Até mais, até quinta-feira que vem. Até mais.